Maravilha? Maravilha, pessoal, sejam bem-vindos então. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje, à noite aí, do André e do Vinícius, né? Poder estar com vocês aqui é uma satisfação imensa. Estou com papel e caneta aqui para anotar. Então, o André e o Vinícius, grandes especialistas na parte de planejamento financeiro, alavancagem patrimonial, leilão de imóveis e tudo aquilo que se refere a patrimônio. Então, são caras que realmente ensinam os pequenos e os grandes, né? São pessoas muito grandes, né? Podem contar aí com a expertise deles. Então, é uma honra mesmo poder tá com vocês aqui, poder aprender com vocês e poder também compartilhar, né? Tenho certeza que as pessoas que estão aqui não estão aqui por acaso. Né? Então, as pessoas que estão nesse tipo de treinamento, buscando esse tipo de informação, são pessoas conscientes, né? Pessoas que têm responsabilidade, que pensam no futuro. Então, é uma honra, né, também estar aqui com todos vocês nesse ambiente onde estamos buscando informação relevante, responsável aí para o nosso futuro. Então, uma honra muito grande para mim. E aqui, então, falando um pouquinho do Vinícius, do André. O Vinícius, eu conheci o Vinícius ano passado e fui acompanhando ele no Instagram. Depois tive a oportunidade de conhecendo mais profundamente o trabalho dele e a pessoa dele, um cara extraordinário, um cara muito forte comercialmente também, um grande líder, né? Então, prazer, né, realmente poder aí contar contigo, te conhecer, Vinícius, melhor e o pessoal também vai gostar com certeza, né? E o André é o mentor do Vinícius, né? O cara que ensinou muitas coisas para o Vinícius desse mercado, introduziu ele a esse mercado, que vocês vão conhecer hoje. E é um cara que é a maior referência hoje, né? Depois eu vou colocar alguns vídeos ali no grupo do Pablo Marçal, do Roberto Justus também, compartilhando, falando um pouco, né, com o Vinícius e imagina o cara que abriu os olhos do Pablo Marçal em relação à alavancagem patrimonial. Então, a gente está aqui diante do cara que é a maior referência em muitos assuntos que vão ser citados hoje aqui, né? E eu, muitos de vocês já me conhecem da Impulse Connection, né? E eu vou estar dando alguns avisos aqui para vocês, né? Então, hoje eu estou aqui para aprender, só está introduzindo aqui. Vou acabar em algum momento aqui fazendo algumas perguntas, que também ficando como anfitrião, vendo as perguntas do pessoal. E também hoje vamos ter um compartilhamento aqui, um sorteio no final. A gente vai ter alguns presentes. E um dos presentes vai ser um sorteio de 5 livros do André, tá? Então, o livro do André é esse aqui, Formando Milionários. Então, no final, quem preencher o formulário vai poder estar sendo sorteado entre as pessoas. Vou explicar rapidinho aqui, né, sobre a Impulse Connection, né? Então, hoje, esse evento aqui é um dos eventos da Impulse. O objetivo da Impulse é impulsionar e conectar as pessoas, né? Trazer pessoas especiais, que são experts em seus assuntos, como a gente está fazendo hoje. A gente tem diversos tipos de assunto, né? Os grupos, também vocês podem fixar os grupos, né? Quem está nesse grupo agora pode fixar, a gente faz outras divulgações ali. A gente vai ter um outro evento também, complementar a esse, com o André e com o Vinícius, onde a gente já vai estar falando de um outro assunto que muito provavelmente vai ser do interesse de muitos de vocês. Então, a gente sempre está fazendo aí 2, 3 eventos por mês e vocês podem ficar atentos no grupo aí para poder participar, sempre eventos de muita qualidade. Eu vou falar rapidinho aqui, a minha parte, dar uma introdução, enquanto o pessoal está entrando, sobre a questão da aposentadoria. Vou compartilhar o link no grupo aqui, que tem gente que entrou no grupo. Aposentadoria, muitas pessoas ainda esperam, de repente, a aposentadoria do governo. E a gente vê que cada vez mais é algo complexo, né? A gente depender do governo para aposentadoria. E aí a gente teve a live, André, e eu não mencionei a situação do meu pai. O meu pai, ele foi funcionário público a vida toda e era um cara que tinha um salário, assim, relevante na época, há muitos anos atrás, né? Mas meu pai, vamos dizer que naquela época, ele lá em 2012,
meu pai ganhava equivalente a uns R$ 5.000 em 2012, R$ 4.000. E meu pai foi se aposentar ganhando um salário mínimo, acho que era R$ 800 na época, e meu pai foi se aposentar ganhando R$ 1.200 por mês, né? Que era tipo um salário mínimo e meio, né? Então imagina o choque disso, a pessoa trabalhar a vida toda e o salário tipo caiu 4 vezes, né? Assim com a aposentadoria. Então realmente a pessoa se planejar para ela poder ter essa aposentadoria é uma questão de necessidade, né? O André vai trazer mais informações assim. E a mentalidade principal, né, de ter aqui é realmente a pessoa começar desde já a ter a mentalidade certa, de que o dinheiro trabalhar para ela, né? O dinheiro servir não como algo somente para gastar, mas para proporcionar liberdade, né? Não só prazer imediato aqui. Esse aqui é o T. Harv Eker, autor do Segredos da Mente Milionária, né? Então, aqui também o Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, falando, né, que os ricos acumulam. Quando falam rico, não é só a pessoa que é economicamente rica, financeiramente rica, mas a pessoa com mentalidade rica, ela começa a acumular ativos para que os ativos, né, ou seja, algo que vai gerar renda para ela, para que essa renda passiva possa suprir ela. Então, de fato, a pessoa construir um patrimônio, construir ativos que vai poder proporcionar essa liberdade. E a vida, né, é feita de decisões, decisões e consequências. Então, acho que todo mundo que está aqui hoje vai ter a oportunidade de entender um pouco mais informações privilegiadas, né? E a minha parte finaliza aqui, só falar dos presentes, mas já preparem papel, preparem caneta. Eu vou estar avisando aqui também finalizando a parte aqui, né, deixar o link nos grupos aqui, que eu acho que tem gente entrando no grupo até agora. E aí o André e o Vinícius vão estar passando o conteúdo aqui para vocês. E no final a gente vai ter um formulário e quem preencher o formulário vai receber esses três presentes e o sorteio do livro do André, que é Formando Milionários. Então vão ser 5 livros sorteados e entregue esses três presentes. O que vão ter nesses três presentes aqui? Uma planilha de controle de gastos, de planejamento. Então essa planilha aqui está sendo preparada. A gente vai colocar outras coisas extras aqui para vocês, baseado no conteúdo que vai estar aqui hoje, para a pessoa ter um passo a passo, para ela ter uma ferramenta para conseguir se organizar e se planejar. Também alguns PDFs exclusivos sobre o conteúdo que vai ter aqui, vocês vão receber, e uma consultoria individual também com um especialista sobre o assunto aqui também. Tá? Para você receber os presentes, você tem que preencher o formulário que vai ser colocado no grupo, vai estar na descrição do grupo. Confiar apenas nos administradores do grupo. Então, se alguém for entrar em contato com você para marcar a consultoria individual, confira se a pessoa é administradora ali, ok? E a gravação também do mini curso vai ficar disponível até domingo. Então, caso você queira rever esse seminário ou queira enviar para alguém, é permitido, mas lembre essa pessoa que é até domingo. Depois de domingo vai sair do ar, ok? Então, da minha parte aqui, gratidão. E agora vamos deixar os caras que sabem muito aí compartilharem o conhecimento. Vou liberar aqui, André, para você poder compartilhar os slides. Tá? O som tá aberto? Pode abrir o som. Agora eu liberei. Maravilha, Eduardo, maravilha. Tá me ouvindo bem, Eduardo? Estou te ouvindo. Bacana, muito obrigado pela oportunidade, Eduardo. Obrigado aí a todos os 35 participantes que estão aí na nossa reunião. É um prazer poder estar falando com vocês, um prazer também poder ter te conhecido, Eduardo. Você é um cara que realmente é um cara muito focado e tudo que pega para fazer realmente dá certo, né? Eu acredito que não foi por acaso que a gente se conheceu, porque a gente tem propósitos muito similares, né? O propósito de realmente ajudar a transformar a vida das pessoas. E se não for para somar na vida de alguém, a gente tem que. A gente nem entra, né? Na verdade. Bem, vou ser bem breve, até porque o meu papel aqui é só me apresentar e vocês entenderem como que começou esse relacionamento meu e do André. Eu vim de outra indústria, eu vim de uma indústria de treinamento de pessoas também e capacitação.
desenvolvimento de equipe. Então, e eu conheci o André nesse meio caminho, né? E o André falou bem assim, eu nunca mais esqueço ele falando assim para mim, cara, você conhece o nosso negócio? E eu olhei para ele e falei, cara, não vim aqui para falar do seu negócio, eu vim aqui pra falar do meu, né? Daí ele disse assim para mim, não, mas você tem que conhecer o nosso negócio, porque com esse teu perfil que você tem, você vai ganhar muito dinheiro aqui. Eu falei, não, eu vim aqui para falar do meu negócio, outro dia a gente fala sobre o seu negócio. Isso, essa minha arrogância me custou acho que alguns milhões, né? Eu achava que ganhava dinheiro. Ele tá dando risada lá do ladinho, lá, porque ele tá lá na sala lá do lado, lá, só pra vocês verem aqui, deixa eu virar aqui, ele vai dar um oi lá. E essa minha arrogância, ela me custou alguns milhões, essa minha ignorância também, né? Porque o que que é a pessoa que não tem conhecimento? É aquela pessoa que, primeiro, ela se fecha a aprender coisas novas e também ela não desprende tempo, que é o que vocês estão fazendo aqui, para poder aprender coisas novas que realmente podem encurtar o tempo, né? Fazer a remissão do tempo e fazer com que você consiga chegar num objetivo muito mais rápido através de conhecimento. E eu falo que a moeda mais forte do mundo hoje não é nem o dinheiro que você tem na conta bancária, hoje não é o dinheiro que você tem físico, não é Bitcoin, não é nada. Realmente é conhecimento, porque o conhecimento vos liberta e ele te dá possibilidades ilimitadas desde que você seja sábio, né? Não só inteligente, porque você vai pegar as informações que você vai pegar aqui hoje e você vai poder botar em prática. Então, depois de 4 anos, que me custou muito caro, esses 4 anos, o André me chamando do negócio, e eu estava viajando em alguns países, desenvolvendo equipe, e aí ele disse assim, cara, era pandemia, eu nunca mais esqueço, e ele me disse assim, cara, você deve estar no Brasil, né? Se você não está no Brasil, possivelmente deve estar fora do país, né? E aí estaria preso lá, porque daí fechou tudo, né? Mas eu estava aqui em Joinville, aí eu fui me encontrar com o André. E eu vou ser sincero com vocês que os primeiros 10 minutos de conversa que ele começou a falar comigo, eu ainda com aquela arrogância, achando que ganhava dinheiro na vida, era um, um simples quebrado, quebrado e arrogante ainda, né? Porque o cara, se ele é quebrado, mas ele ainda tem humildade, ele ainda tem Deus teve piedade de mim de ter colocado o André na minha vida. Foi um cara que me educou muito, né? Então, um cara que já formou mais de 200 milionários, então ele sabia lidar comigo, né? Ele viu um grande potencial e disse assim, ó, pô, cara desse, se ele pegar o negócio, vai dar certo. E eu comecei a conversa com ele dizendo assim, cara, eu nem gosto desse produto que você está me apresentando. Sinceramente, eu comprei uma vez e não utilizei ele direito dele. É sinal que você não tem conhecimento mesmo. E a pessoa que talvez que lhe vendeu não te explicou direito. Eu falei, então me fala quais são as vantagens que tem esse negócio e o que, que pode impactar na vida das pessoas. Dele, cara, isso aqui pode transformar a vida das pessoas, você não tem ideia. Quando ele começou a falar isso aí, de transformar a vida das pessoas e não focou no dinheiro, ele começou a me ganhar, porque tá ligado ao meu propósito com relação a negócio. Aí eu baixei a crista, porque eu estava quebrado também, né? E estava moído financeiramente, já estava emocionalmente quebrado também, né? Eu só tinha uma garrafa de oxigênio e eu estava tendo que dividir entre eu e minha filha e minha esposa, né? Essa garrafinha de oxigênio que eu tinha. E ele foi lá e me ensinou algo novo, que fez com que em menos de 16 meses eu bati o meu primeiro milhão dentro desse negócio. Claro que o conhecimento que ele me trouxe fez total diferença, mas também, se eu não pegasse esse conhecimento e eu não fosse atrás dele, aplicasse ele, eu não teria esse resultado. Hoje eu tenho orgulho de dizer que, orgulho de ouvir ele dizer, né, que eu sou um dos braços direitos dele dentro da operação e que ele nos confia muito e não é à toa que a gente está aqui junto hoje para poder servir vocês, tá bom? Então eu queria contar essa breve história e passar a palavra para quem entende, né? Para quem é o comandante geral de toda essa aeronave aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Vou passar a palavra para o André aí. Tá, liberado, Tem que senhor. liberar o som dele. Liberaram? Liberaram ou não? Oi. Oi, maravilha, pessoal. Bom, a história realmente meio do Vini é bem bonita. Ele lutou um pouquinho para vir para o nosso time, mas hoje ele é um dos principais generais do nosso negócio.
Já vou me apresentar, mas antes eu quero falar de Brasil. Quero falar do que está acontecendo, qual é a realidade econômica, o que muita gente passa aí na vida para conseguir adquirir patrimônio. Bom, rapidamente falando da minha vida, nasci numa família muito simples, muito pobre. Eu era um cara muito ambicioso, não ganancioso. Então tem uma diferença bem grande dos dois. E eu buscava ter uma realidade para mim, para minha família, diferente do que na época os meus parentes tinham. E aí eu comecei a pensar, puxa, como que eu posso mudar esse cenário? Muito difícil, né? Minha formação é em direito, mas eu fui me formar depois com o meu dinheiro mesmo. Minha base era sempre escolas públicas, não tinha condição nenhuma de passar numa faculdade federal. Então, qual era o objetivo? Queria crescer e na época eu não tinha paciência, queria crescer muito rápido. Hoje eu percebi que para a gente crescer, primeiro a gente tem que ter conhecimento e planejamento. Então, eu vou falar um pouquinho do mercado brasileiro, como é que funciona hoje o mercado financeiro, para que a gente tenha uma base mínima e depois vou partir para algumas soluções. Compartilhamento da tela tá ok aí, pessoal? Dá um joinha se estiver ok e a gente começa a falar. Primeira pergunta: poupança é investimento? Será que é? Para a maioria dos economistas, não é. É uma forma só de manter o capital. Mas por que que muita gente acaba colocando dinheiro na poupança, sendo que na maior parte do tempo ela não paga nem inflação, você vai empobrecendo cada vez que coloca o dinheiro na poupança? Simplesmente é porque a gente não teve educação financeira na escola. A gente não sabe como que faz para acumular capital, como que faz para você ter mais ganho, como que faz para você ter uma aposentadoria mais tranquila. Então, a poupança, no máximo, ela vai equacionar o seu dinheiro ali. Muitos não consideram investimento. E 36% dos brasileiros que são investidores, desses 36% são investidores, 25% investem na poupança. Ou seja, eles não têm a menor noção. Simplesmente a ideia é colocar o dinheiro de uma forma segura para que ele não derreta pela inflação tão rápido. E aí, quando a gente faz uma pesquisa e vai descobrir aonde o brasileiro investe capital, fora a poupança, olha só que absurdo que é isso que eu vou mostrar agora. É no jogo do tigrinho. Ou seja, muita gente pega o pouco dinheiro que tem, aposta, perde isso muito rápido, porque não tem o menor sentido. E aí, 14% da população aposta nesse tipo de jogo. Eu nem conheço o pessoal, então eu fui buscar essa informação e fico muito assustado quando eu vejo que 14% joga no Tigrinho e só 2% na previdência privada, que eu particularmente sou conhecedor de previdência, não acho um excelente negócio, mas é melhor do que o Tigrinho com certeza, né? E aí vai para CDB 5%, fundo de investimento 4%, criptoativos aqui não é só o Bitcoin, é falar de criptoativos. Tem as criptomoedas e tem também os criptoativos. Ou seja, muita gente deixa de investir em criptoativo e em imóveis na bolsa para poder fazer o investimento, ou seja, tentar ganhar dinheiro sem esforço lá no Tigrinho. Muita gente joga dinheiro fora. Quando a gente fala de investimento, a gente também pensa em renda variável. Que a renda variável é na B3. É você comprar um papel, uma ação na B3, com a intenção que esse papel suba de valor, você tenha ganho real é tudo que é acima da inflação, e depois você venda com ganho esse papel no mercado. Não é um investimento muito popular, vocês viram ali que menos de 5% investe nisso. Mas será que é seguro? Então a gente tem que aprender um detalhe muito forte sobre investimento. Toda vez que o risco é baixo, a tua rentabilidade é baixa, via de regra. Toda vez que você está exposto a um alto risco, você está exposto a ganhar muito. Por exemplo, quem investiu aqui na Magazine Luiza um tempo atrás, que era uma loja super sólida no mercado nacional, perdeu bastante dinheiro com o tempo. E aí, o que acontece? Mesmo com essa questão da Selic elevada, quem comprou a Magazine Luiza continua perdendo. Olha só que absurdo. No topo, lá em 2021, essa ação chegou a valer R$ 255,70. O último fechamento valeu R$ 7. Imagine teu dinheiro derretendo aqui e você não poder fazer nada. O desespero que dá. Mas também tem como acertar a mão na renda variável e ganhar bastante? Tem. Então a gente começa a perceber
que você pode ganhar bem, sim, mas você também pode perder uma pancada só de uma vez. Renner, mesma coisa, desabando. Renner é uma loja forte na rede varejista. E tá aí, ação derretendo também, hoje custando R$ 13, e há pouco tempo atrás lá era R$ 46 uma ação da Renner. Então, olha o risco que você tem quando você aplica na renda variável. E aí vai, Ambev, várias outras empresas. A gente consegue aqui mensurar o risco de uma aplicação na renda variável. Azul, forte companhia aérea, e aí com dificuldades. Queda também. Valia R$ 46, hoje vale 3. Imagine só o quanto o capital derrete para essas pessoas. E na poupança, que não é bem um investimento, né? A gente começa a perceber aqui que o pessoal está derretendo capital cada vez mais, como eu já tinha falado. Agora, quando você fala de previdência, né? Quando você fala de previdência, será que previdência dá segurança mesmo na hora da sua aposentadoria? Olha só, 70% dos pagamentos que são feitos pelo INSS estão de até um salário mínimo. Dá para viver com um salário mínimo? Com certeza não dá. É super apertado. Então a gente já viu que investimento muitas vezes é nebuloso, você pode perder capital. Existe a renda fixa, os CDBs, a poupança ali, que te defendem um pouco da inflação, mas nunca vão te enriquecer. Ninguém vai ficar rico aplicando na poupança, ninguém vai ficar rico aplicando no CDB. Por mais que hoje a inflação esteja perto de 5% e a Selic 13,25%, você não vai ganhar absurdos nesse investimento. Para a gente poder prosperar na vida, a gente tem que entender que se o orçamento que você tem hoje é muito limitado e você mal consegue pagar as suas despesas do dia a dia, você vai ter que ou cortar parte da sua despesa, mas André, eu não consigo cortar mais nada, eu já vivo com o mínimo. Então você tem que começar a ter renda extra. Dá para ter renda extra na Debicon? Isso é assunto para outra live. Mas dá sim, dá para você ter. Dá para ter renda extra de outras formas? Também deve ter. E eu te aconselho a fazer isso urgentemente no tempo que você tem vago, se tudo que você ganha fica muito apertado. Tem gente que recebe no quinto dia útil e dia 15 já não tem mais nada. Essa pessoa ela precisa ou reduzir despesa ou, de fato, ter a renda extra. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo rápido sobre como funciona a vida financeira de qualquer pessoa. Isso serve, olha, para 95% das pessoas que existem no Brasil. A realidade é muito parecida com essa que eu vou mostrar. Então, presta bem atenção que depois a gente vai partir para as soluções. Vamos lá. Peraí, não foi? Vamos voltar o vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue passar, senão eu explico mais ou menos. Acho que ele não vai passar assim. Não? Tá bom, não deixa assim. Pessoal, depois eu mando esse vídeo para vocês, que é bem importante, mas eu vou simplificar aqui o que o vídeo diz. Ele diz que no início da sua vida que você está trabalhando, normalmente o que você ganha acaba empatando com as suas despesas. Depois que você tem 30 anos até 50, é muito comum que você comece a ganhar um pouco mais do que você gasta. É hora de você começar a adquirir patrimônio, investir nesse momento, para depois dos 50 anos, que é quando a tua renda começa a cair, você tenha já uma renda passiva suficiente para pagar a tua despesa. Vai chegar uma hora, quando você tiver ali 70, 80 anos, a tua renda cai e a tua despesa com saúde aumenta bastante. É normal que nesse momento, se você não cuidou da sua vida financeira, você tenha uma série de problemas. Dependendo da previdência, não dá. A gente já viu que muita gente ganha até um salário mínimo, não dá para viver com um salário mínimo, e aí fica extremamente complicado você conseguir ter uma boa qualidade de vida na posteridade. É por isso que a gente tem que começar, na tua vida útil financeira, a adquirir patrimônio. E eu vou ensinar umas formas aqui, algumas formas de como eu fiz patrimônio, utilizando consórcio, utilizando leilão,
e a gente vai partir para essas possíveis soluções. O Eduardo comentou ali agora há pouco de um vídeo do Pablo. Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. Vamos ver se ele roda, senão depois a gente manda no grupo. E depois um vídeo do Justo. Depois eu quero concluir o porquê que esse vídeo do Pablo ele é importante. A análise dele é importante para qualquer um que está nessa live. Vamos lá, vamos ver se passa aqui. Opa, não deu. Tô com alguns problemas nos vídeos aqui. Vamos passar depois, porque, enfim, ao vivo acontece isso, né? A gente vai mandar no grupo esses dois vídeos. O vídeo do Pablo, ele conta o seguinte: eu estava almoçando com ele e ali ele falou, André, eu comprei um jato, 15 milhões na época era o jato dele. Eu falei, eu jamais faria isso comprando à vista. Ele falou, por que isso? Porque o juro no Brasil, ele, como em todo mercado, ele é cíclico, mas ele sempre está acima da inflação, na maioria das vezes. Como agora está acontecendo isso. Então, valeria muito mais a pena ele investir uma parte desse capital, dando um lance num consórcio, e a partir do momento que ele dá esse lance no consórcio e ele contempla esses 15 mil reais, só o valor do juro da aplicação dele já pagaria a parcela do avião. Ou seja, por que descapitalizar? Por que não usar o dinheiro dos outros, que é isso que você faz quando você está utilizando o consórcio, e deixar o teu dinheiro aplicado rendendo mais? E aí ele comenta esse vídeo, olha, fiquei almoçando com um mentorado nosso ali, e ele falou uma coisa que eu já nem imaginava que o consórcio fazia. Então é bem bacana você olhar isso. E o Roberto Justus é um vídeo importante também, porque ele é dono de um fundo de investimento chamado Tricorp. E esse fundo de investimento, ele comprou uma parte da Demicon. E o que que isso muda para a gente que é consumidor quando você está comprando um consórcio da Demicon? Primeiro, quando você compra um consórcio da Demicon e tem a chancela da Tricorp, que é o fundo dos justos que comprou uma parte da companhia, você sabe que a companhia passou por uma due diligence. São diligências que verificam a possibilidade de crescimento dessa companhia, que verificam se a saúde financeira dela é boa, se vale a pena investir. Então veio lá a Tricorp e comprou uma parte da Demicon. Depois de um tempo, veio um fundo soberano de Singapura, que é um fundo muito mais exigente que a Tricorp, porque é uma empresa internacional que compra parte de empresas para vender com lucro depois, e fez uma nova diligência. E não comprou nenhum outro consórcio, nenhuma empresa de consórcio do Brasil. Comprou mais uma parte da Demicon. Então, somando o que a Tricorp tem hoje e a 23S, que é esse fundo soberano de Singapura, tem 30% das ações na mão dessas grandes empresas. E elas só compram se a empresa for muito boa. E o Roberto comenta isso nos vídeos. Então é muito legal vocês darem uma olhadinha nisso, que eu tenho certeza vai fazer bastante diferença. Bom, por que eu resolvi lá atrás empreender em consórcio, entender mais o produto e ter consórcio com uma alavanca de patrimônio? E aí a primeira questão, eu quero que vocês escrevam ali no chat, quem souber, o que é consórcio na opinião de vocês? Às vezes uma palavra, uma frase. Consórcio é o que na opinião de vocês? Eu queria que alguém colocasse ali para o Vinícius pode ir comentando, se alguém falar, ou senão eu dou a resposta aqui. Se vocês estiverem muito tímidos, eu acabo dando a resposta. Mas consórcio é uma espécie de investimento, também é uma forma de ter crédito para realizar os teus projetos. A única diferença é que você não paga juros. Então, dizem, é uma poupança forçada com alta rentabilidade, é um ativo que te dá lucro extraordinário sem expor a risco. Ele é tudo isso, é esse conjunto de coisas. O Pablo, por exemplo, o Marçal, ele diz, consórcio é um dinheiro barato. Simples assim. E essa definição eu acho que é uma das melhores, porque o dinheiro no Brasil é muito caro e quando você tem consórcio, você acaba tendo um dinheiro muito barato. Quando a gente olha o consórcio como investimento, a gente tem que pensar, o conceito de investimento é quando eu coloco um dinheiro agora aplicado em alguma coisa, ou coloco um tempo, por exemplo, que estão fazendo aqui investimento de tempo. Está depositando parte do tempo de vocês para aprender algo novo que vai lá na frente monetizar de alguma forma. Se hoje, por exemplo, alguém aprender qualquer coisa nova aqui, já vale um investimento. Quando você está falando de dinheiro, você aporta um valor menor para lá na frente ter um resultado maior. Isso é o investimento. E esse resultado, para ser válido, para ser compensador, a gente vai ter que ganhar mais que a inflação. Então você tem que aplicar em algo que renda mais que a inflação. Se chama no mercado ganho real. Isso.
ou lucro real, tanto faz. Tem que estar acima da inflação. E às vezes as pessoas que fazem aplicações como a poupança, dependendo do momento econômico, ela vai falar: não, mas peraí, o meu dinheiro está aumentando lá. Só que você, com aquele valor que aumentou, não compra mais a mesma coisa que você comprava no mês passado. Ou seja, está perdendo para a inflação. E isso é muito ruim. Teu capital está derretendo, teu poder de compra está derretendo. Existe como blindar o seu capital usando o consórcio contra a inflação? Existe. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas quando a gente está falando de investimento, é importante a gente ter uma noção básica. Quando eu vou investir em alguma coisa, eu já disse que eu tenho que ter ganho real, e eu tiro o dinheiro da minha conta, da minha aplicação, tem gente que fala: meu dinheiro não me custa nada, ele já é meu. Então, se eu vou tirar esse dinheiro para empreender em algo, mesmo que eu empate, eu não estou perdendo nada. E aí que você erra muito, porque você está perdendo bastante. Tirou o dinheiro da tua aplicação hoje, com a Selic como está, você está perdendo 1% ao mês. Se o que você for aplicar não rentabilizar 1% ao mês, você está perdendo dinheiro. Ah, mas rentabilizou 0,5%. Acabou de perder 0,5%. Se ele ficasse aplicado paradinho, você está ganhando mais. Então é importante entender que o dinheiro que você usa para qualquer coisa, você está deixando de ganhar em cima dele. Portanto, para valer a pena, se eu estou tirando o dinheiro da minha aplicação hoje, que eu ganho 1%, eu tenho que aplicar esse dinheiro onde eu ganho mais que isso. E aí você tem que analisar também. Ganhar é ótimo, mas e o risco dessa operação? Se o risco for alto, como a gente já viu, também não vale a pena fazer. Conceito para a vida, não só para investimento. Tudo que você for fazer com uma ação, você tem que pensar assim: puxa, se eu perder, se for catastrófico, acaba com a minha vida? Ah, acaba com a minha vida financeira. Não faça. Está em dúvida? Não faça. Agora, se você chega lá e fala o seguinte: puxa, peraí, eu posso ganhar uma pancada, mas se eu perder, se tudo der errado, eu estou ganhando na inflação, eu estou tendo ganho de qualquer jeito. E o consórcio te dá muito isso, porque a parcela que você está pagando no consórcio, se você não contempla, ela continua rendendo pelo INCC, que é maior do que o IPCA, que é a inflação. Então você ganha de qualquer jeito, mas se você acertar a mão, você vai ganhar uma pancada. Voltando lá falando do custo do dinheiro, tem gente que não tem capital para investir. Então vai ter que tomar o dinheiro de algum lugar. Tomar como? Emprestando de um banco, fazendo uma carta de crédito para comprar o imóvel e depois alugar, fazendo uma carta para comprar imóvel no leilão. E aí a gente vai ter que entender o custo financeiro de uma operação de consórcio. Olha só como funciona. Se eu contemplo uma carta de consórcio por sorteio, o meu custo ao mês dessa operação é 0,2. Espera aí, André, se aplicando na renda fixa hoje eu ganho perto de 1%, e o dinheiro do consórcio custa só 0,2, o meu ganho é fantástico. Se eu tirar o dinheiro do consórcio e só aplicar na renda fixa, eu estou ganhando dinheiro. É isso mesmo. Lance fixo, que é outra modalidade que você tira também o capital do consórcio, custa 0,28. Um outro lance, 0,38. E por que você dá lance? Para antecipar a tua contemplação. Se você não quer esperar, você antecipa essa contemplação dando lance. E aí você tem o dinheiro na sua mão antes, com custo muito mais baixo do que tomar com o banco. Ah, mas o lance livre, para quem tem muita pressa, começa a ficar mais caro, quase perto de 1%. E uma carta contemplada mais caro ainda. Então você começa a ver aqui que o custo do dinheiro do consórcio é muito barato. Contemplou nessas modalidades de cima, de lance limitado, lance fidelidade, para cima, que é até o sorteio, o teu ganho é muito alto, mesmo que você aplique depois na renda fixa. E aí a gente tem que comparar com o financiamento que o brasileiro mais usa, que é o financiamento para a compra da casa própria, que já é um dinheiro barato também. E olha só como é que funciona o custo do financiamento para a casa própria hoje comparado com o consórcio. Então, se eu for financiar 511 mil, aliás, comprar um imóvel hoje de 511 mil, na Caixa Econômica eu vou ter que dar a metade de entrada. Por quê? Porque mudaram as leis do financiamento, as regras, aliás, do financiamento da Caixa, e hoje, dependendo do financiamento que você contrata lá, você tem que ter 50% de entrada para ter a tabela saque, que é aquela que vai amortizando todo mês e vai descendo um pouquinho a parcela se a TR estiver baixa. Mas olha só essa conta. Então, no imóvel de 511 mil, eu vou pagar isso em 420 meses. Eu dei de entrada 255 mil, estou financiando só 255.
O juro que eu vou conseguir hoje no mercado é perto de 10% ao ano. A primeira parcela é 2.913. Eu estou pegando 255 e lá no final eu vou pagar 766, praticamente 3 vezes o valor que eu tomei. Ou seja, é muito caro. Se eu fizer a mesma operação com consórcio, eu tenho uma operação de consórcio de 255 mil, que é o valor do financiamento. O prazo já cai aqui de 420 meses para 220. O valor financiado total, ou seja, eu não precisaria da entrada, que o consórcio contempla, eu pego o dinheiro e compro o imóvel, eu vou ter uma taxa muito mais baixa, em vez de pagar 10% ao ano, eu vou pagar 1,3% ao ano. O reajuste vai ser o INCC. No final do dia, eu vou estar pegando 255 mil para pagar 317. É muito próximo o valor. É uma baita economia. Então, será que vale a pena você fazer um financiamento e pagar 3 vezes o valor? Será que não vale a pena esperar um pouquinho no aluguel para depois comprar o imóvel com baixo custo? Essa conta a gente tem que fazer. Mas se eu já fiz o financiamento porque o imóvel que eu estou comprando era muito bom, eu não queria perder a oportunidade de comprar na hora. O desconto era muito alto. A partir do momento que você tem essa oportunidade, dá para fazer o financiamento e se livrar do financiamento depois que você contempla o consórcio, para não ficar pagando 420 meses e descer esse prazo para 220? Dá. Dá sim. Você entra no financiamento, tira o teu dinheiro lá, compra o imóvel, já faz um consórcio em paralelo. Contemplou esse consórcio, quita o financiamento e se livra da dívida do financiamento. Então, é uma estratégia que funciona muito bem e muita gente está fazendo. Se você então comprou o financiamento já e não sabia que podia fazer isso, você pode comprar um consórcio separado disso e se livrar do financiamento assim que o consórcio contempla. Qual que é teu ganho? O banco não pode te cobrar juros de uma coisa que você antecipa. Então, você tem desconto de todo o teu juro futuro. Você traz essa dívida para o valor presente, para o valor atual, e aí você se livra desse financiamento que estava te cobrando o triplo, eliminando todo o juro futuro. Então, vale muito a pena fazer consórcio. Agora, quer ver uma conta bacana? Existe uma estratégia que é vender depois a carta contemplada. E quando eu falar disso, eu vou voltar um pouquinho no financiamento para vocês entenderem o que, que dá para fazer nessa estratégia. Quando eu escrevi esse livro, esse que a gente vai sortear, alguns exemplares nessa live, aliás, o sorteio vai ser daqui uns 2, 3 dias mais ou menos, o Eduardo vai organizar isso com o meu time. Muita gente me perguntava, puxa, você fala no livro que você nasceu numa família pobre e aos 25 anos você adquiriu o teu primeiro milhão. Como é que você fez essa mágica? Como é que foi isso? Primeiro, lembra da conta que eu falei para vocês inicialmente? Se você está com o orçamento muito apertado e você não consegue fazer investimento, você tem que fazer renda extra. André, mas eu não sei como fazer renda extra. Pergunta para o Vinícius como as pessoas fazem renda extra com a Demicon depois, ele vai informar. Ah, mas eu tenho como fazer renda extra sem colocar muito meu tempo? Tem sim. Até com indicação você pode fazer isso. Só conversar com o Vinícius, que ele vai informar, ele vai te dizer como você pode fazer esse tipo de operação. E quando eu escrevi esse livro, as pessoas me perguntaram, tá, e como é que a gente atinge o primeiro milhão usando o consórcio muito rápido? Qual que é a estratégia que a gente faz para atingir esse primeiro milhão? Olha só como isso funciona e é muito bacana. Pessoal, se quiserem comentar no chat ali ou perguntarem qualquer coisa, eu estou à disposição de ir respondendo aqui, tá? O Vini só lê para mim a pergunta Ô, e eu André, vou tem uma responder. pergunta ali. A pergunta da Maria José Nogueira. Se essa empresa de consórcio quebrar amanhã, como fica o meu dinheiro investido? Olha só, primeiro, quando você vai comprar um consórcio, você tem que analisar algumas coisas. Lembra que eu falei que o Roberto Justus tem uma parte da companhia através da Tricorp e um fundo soberano de Singapura também tem? Significa que a Demicon já foi chancelada por empresas nacionais e internacionais que fazem essas diligências dentro da companhia para ver se ela é saudável. Esse é o primeiro ponto. Então você já entra numa companhia que é forte, que dois fundos compraram. Imagina, você compraria um produto que o Roberto Justo comprou para investimento? Pô, se ele comprou e ele é mais rico que a gente tem que prestar atenção no que ele está fazendo, porque ele vai mostrar onde deve investir.
E se ele está mostrando que vale a pena investir na Demicon, você vai ver no vídeo depois que a gente vai mandar aí no grupo, você tem a certeza absoluta que vale a pena você investir também. André, mas mesmo assim, não conheço o Roberto Justus, o Pablo também não conheço, eu quero saber como é que funciona a operação para um consorciado que entra num consórcio e não viu esse balanço da empresa. Aliás, o balanço da Demicon é público, tá, pessoal? A gente pode mandar no grupo se vocês quiserem, o Vini depois manda para vocês. Mas detalhe importante, como funciona? Existe uma lei específica de consórcio, que é a Lei 11.795 de 2008. E lá, no artigo 5º, parágrafo 5º e seus incisos, ele fala ali sobre o patrimônio de afetação. O que que é isso? Ele separa o dinheiro da administradora do seu capital. Então, essa cota que você está pagando não é um bem da administradora, ela é sua. Portanto, se acontece do Banco Central, que é o órgão fiscalizador do consórcio, verificar alguma irregularidade, ele intervém e começa a administrar. Esse bem, que é a sua cota, a sua casa que está alienada, pode ser executado por alguma dívida que a administradora tenha? Não pode, porque lá na lei está dizendo que é separado o patrimônio. Olha, se o consórcio tem um passivo que ele tem que responder, é só a taxa de administração que ele já recebeu que pode ser tomada, mas a cota do cliente não. Então, o cliente ele tem o patrimônio dele protegido por força desta lei, a 11.795. Ah, André, mas eu fiquei sabendo que teve gente que perdeu dinheiro lá atrás com o consórcio. Não, é momentâneo. O Banco Central intervém e ele nomeia uma outra empresa para continuar cuidando do seu consórcio. E por que que outras empresas querem continuar administrando? Porque tem taxa de administração a receber. Então, existe uma intervenção. Ah, mas eu não quero que o meu corra intervenção. Então, você olha uma empresa confiável, como essa que é a nossa, que tem ali vários acionistas super fortes operando com a gente. Ou seja, já passou por esse crivo de ver se a empresa é sólida ou não, porque as pessoas estão comprando o consórcio. Então, isso funciona muito bem. Vini, eu não estou olhando aqui, que eu estou com uma tela só, os possíveis comentários. Então, por favor, leia para mim, caso Sim. você. A Dorinha fez uma pergunta com relação por que o crédito de 255 e o imóvel de 510. Já tem pessoa, o Israel já está embaixo, né? Tá dando uma força e respondendo para a gente. Dorinha, porque o valor de entrada que você teve que dar para poder financiar o teu imóvel de 510, então o comparativo tem que ser igual do dinheiro novo que você está pegando, né? Então aí o comparativo é justo. É que na realidade, o que está acontecendo, né? Lá, para a gente aprofundar um pouco mais, vou voltar essa tela aqui. O imóvel era de 511 mil. E a Caixa Econômica, para você financiar esse imóvel hoje, tem que dar uma entrada. E essa entrada no sistema de amortização constante é de 50%. Então você deu do seu bolso 255. Ah, mas eu não tenho 255. Então você não financia por esse sistema na Caixa. É a regra atual. Então, eu não podia comparar com um consórcio de 511 mil, se bem que eu vou comparar ali na frente, talvez eu volte nisso, para você entender bem, mas eu não posso comparar a dívida desse financiamento de 255 com um consórcio mais alto. Então, eu tive que fazer a explicação ali com um consórcio do mesmo valor que você está tomando no financiamento, para não ter essa dificuldade de entendimento. Então, aqui, por exemplo, eu fiz aqui o valor financiado do consórcio de 255 mil, porque o valor que você está pegando de financiamento emprestado é 255 também. Então, eu fiz elas por elas, para empatar o valor. Mas mesmo que fosse de 500 mil, o consórcio ele ganharia do financiamento de 255. Mesmo que fosse. Olha só que absurdo aqui, né? Aqui a gente está falando de uma entrada. Deixa eu ver se a tela está repetida aqui só para a gente poder ver, senão depois eu mando o cálculo. Eu fiz um cálculo, pessoal, do financiamento de 511 mil com um consórcio de 511. E mesmo assim o consórcio ganhou. Ah, tá aqui o cálculo. Olha só. Aqui eu fiz uma simulação, mesma coisa. Imóvel de 511 mil pela Caixa Econômica Federal. Entrada 255. Legal. Aqui eu fiz uma simulação do consórcio de 511 mil, do valor total do imóvel, sem entrada nenhuma. E mesmo assim, o cliente pagaria 220 parcelas de 2.889, que dá um total de 635. Mas eu estou financiando 511.
Lá no financiamento, o banco está financiando 255 e eu estou pagando no final 766. Então, mesmo pegando o dobro de dinheiro no consórcio, meu saldo devedor é menor. Ou seja, não dá para comparar. Mas falando lá do. Se tiver dúvida, pergunta de novo, Vini. Você, por favor, me interrompa. Sim, sim, eu tô verificando ali o chat. Façam Tá. perguntas, pessoal. Não tenho medo. Então vamos lá. Como atingir o primeiro milhão? Olha só como é que você faz isso com consórcio. Imagine que você fez um consórcio de 1 milhão e 23. O valor da tua parcela, quando você compra numa tabela normal, é 5.886. Se você comprar através de uma live como essa aqui, o valor é bem diferente. O Vini vai vir com um valor promocional. De um consórcio desse seria perto de 3.400. Ah, André, mas eu não tenho 3.400, eu tenho 340. Você pode fazer um consórcio de 100 mil. Tanto faz. O importante é você fazer, começar a fazer o quanto antes. Fez uma operação como essa aqui, de 1 milhão e 23. Vamos supor que você demorou para contemplar 20 meses e comprou numa tabela promocional, aquela que é de 3.400 por mês. Em 20 meses, se investiu 68 mil. Quando você contempla essa carta e vai no mercado comprar o imóvel, como hoje o financiamento está muito caro, quem quer vender o imóvel tem que baixar um pouquinho o preço. Aí você consegue comprar bem o imóvel, comprar com desconto. Então, se eu tenho 1 milhão e 23 de crédito, eu vou lá atrás do imóvel de 1 milhão e 100, um imóvel de 1 milhão e 150, até 1 milhão e 200. E se eu compro um imóvel que vale 1 milhão e 200, o valor do aluguel desse imóvel é 6.000 reais. Então, só com o valor do aluguel desse imóvel, eu pago a parcela de 5.800 e não tenho mais que continuar pagando, enquanto que ele não estiver lá. Ou seja, imagine, eu comprei um imóvel que vale 1 milhão. Aliás, 1.200 por 1 milhão. Esse imóvel só vai aumentar de valor, porque imóvel é diferente de carro. O imóvel aumenta de valor e carro deflaciona. Então, o teu imóvel vai tomando corpo, vai aumentando de preço. Todos os anos, você pagou só 68 mil e quem continua pagando é o inquilino. Ah, mas pode acontecer, André, de esse inquilino sair do imóvel. Se o imóvel que se comprou for bem localizado, ele sai e entra outro. O segredo da compra do imóvel está na localização. Imóvel bem localizado, ele sempre vai estar alocado. Então é bem importante você saber disso. Comprou bem localizado, você está feito na locação. E aí, quem paga o imóvel para você? É o inquilino. Eu investi só até a contemplação. Depois eu não pago mais. E é claro que isso faz com que, não pago mais, eu pego esse dinheiro e compro um outro consórcio. Vou contemplar de novo? Vou contemplar de novo. Vou fazer a mesma coisa? Eu vou multiplicando o meu capital. Depois de 15 anos, eu estou com 8 imóveis lá. E 8 imóveis de 1 milhão locados, você está aposentado. Até porque ele não perde valor, ele só ganha. Até porque depois, nessa época, você pode vender um imóvel e aplicar em outras coisas, mas você vai formando patrimônio. Ah, mas 3 mil é muito. Como eu falei, começa com 100 reais. Aliás, com 100 mil reais, que dá 340 reais por mês de parcela. Tem uma parcela que é menos de 300. Começa do começo, que você já vai, com certeza, ir formando um belo patrimônio. Outra forma de ganhar dinheiro com consórcio é venda da carta contemplada. Luciana, eu vou perguntar para você, porque eu estou te vendo. Tá? Você é que eu estou te vendo aqui direto, tá? Não vem com vergonha, não. Vou perguntar para você. Ela já está com vergonha, né? Mas olha só. Imagine que você está pagando uma cota de consórcio e você investiu nesses 10 meses 34 mil. Então você foi pagando 3.400 por mês. Se você tivesse investido esse dinheiro, por exemplo, na renda fixa, hoje, que está dando bem, porque o juro está alto, mais ou menos você teria ganho aí perto de 3.000 reais, um pouco menos que isso. Então você teria transformado os teus 34 em 37 no juro de hoje. Mas se você comprasse o consórcio de 1 milhão e 23 e contemplasse essa carta no 10º mês, eu queria que você digitasse aí no chat por quanto que você acha que você venderia essa carta. Pensa bem, você pagou 34. Por quanto que você acha negócio você vender essa carta? Que você ia falar, uau, na renda fixa eu teria ganho 3 mil. Quanto que eu vou ganhar na renda, vendendo a carta? Você tem alguma ideia? Digita aí para mim. Qual que é o valor que você acha que seria bem legal para você ter lucro? E você lê para mim, Vini. Aham, tô esperando ela digitar.
Vamos ver, tá pensando. E aí? Será que ela tá 30 mil? 30 mil. Não, você pagou 34. Tem que vender por mais para valer a pena. Pensa bem, você pagou 34. E por quanto que você acha que você venderia esse A carta é ativo? uma carta de 1 milhão. Ela pode Se trocar, você- ela pode pegar um imóvel de 1 milhão. Isso. E daí ela fala: ó, eu não quero continuar pagando mais esse consórcio, eu quero vender minha cota e quero receber dinheiro em cima do que eu paguei para compensar. Vamos lá. Israel, ajuda ela então aí. Eu respondo você também. Se mais alguém quiser colocar um chute ali desses valores, pode colocar. Só para a gente ter uma noção e ideia, se vocês têm noção de mercado hoje, Dudu. 50 mil. Ó, 50 uns mil, colocaram meio milhão ali, ó. bom lucro. Quem colocou 500 mil? Nome? A Lucinéia. Luciana, Lucinéia. aliás. Luciana. Luciano, você trabalha com o Nossa. quê? Vamos ver o que que ela trabalha. O Bernardo colocou 255 mil. A iPhone Deal de chat para reunião, 70 mil. Olha só como varia, tá, pessoal? Mas se a gente ganhasse, 70, 80. vamos pensar, se a gente ganhasse 35 mil na operação, era um lucro de 100% em 10 meses. Isso é muito dinheiro. Nenhuma aplicação dá isso. Não existe você ganhar 100% em 10 meses. Chega para o seu gerente do banco e fala assim: olha, eu quero fazer uma aplicação que eu não corra muito risco, mas eu quero estar exposto a ganhar o dobro do que eu investi em 10 meses. Ele vai falar: não existe isso. Não tem como você ganhar isso. Só que no consórcio é diferente. Olha só por quanto que essa pessoa depois ela vendeu essa cota. 272 mil reais. É muito alto o valor de ganho que você tem. E ela continua pagando? Não. Ela vendeu a cota, não continua pagando. Então, quando você faz um consórcio de 100 mil, que você paga 340 reais mais ou menos de parcela, e você contemplou essa cota no 10º mês que você investiu 3.400, você vai vender essa cota por no mínimo 27 mil. Você já ganhou dinheiro assim? E se você não contemplar, você não está perdendo nada, bem pelo contrário, está ganhando mais do que a inflação, porque o INCC, que é o índice que equaliza o que você pagou no passado, ele dá mais que a inflação. Então, na pior das hipóteses, você está ganhando mais que a inflação, está tendo ganho real. E na melhor, você acerta a mão numa contemplação e ganha muitas vezes o capital que você investiu. Aí você começa a ver que vender cartas, comprar consórcio para vender a carta é um baita negócio. Exemplo está aqui, né? Se eu fosse aplicar isso aqui em 100% do CDI, o meu ganho seria aqui de R$ 1.600. Eu não fiz isso. Eu apliquei, vendi o consórcio. Meu lucro foi muito mais alto. Foi aqui. André, Oi, fizeram uma pergunta ali, mas a transferência da titularidade, ela é tranquila? é tranquila. Hoje, para você ter uma ideia, quando você tem um aplicativo da Demicon, se chama Contemplay. Então, quem te vendeu a carta, na hora que você contempla, ele vai receber uma oferta da carta. Você vende, esse valor é a venda para o Contemplay. Você nem precisa achar ninguém para comprar nada disso. No aplicativo de quem te vendeu vai aparecer a oferta ali. Nesse caso, apareceu a oferta para esse cliente. Olha, você pagou 34, mas o Contemplate paga 272. Ele fala: eu quero vender. Ele informa a conta dele e vai ser gerado um contrato. Nesse contrato vai cair lá na conta dele 272 mil. Opa, ele acabou de ter um ganho de 238. Esse foi o ganho que ele teve. Aí vai tributar em cima disso. Mas o ganho é absurdo e a liquidez é automática. Então, a partir do momento que você faz uma operação como essa, você vai ter uma lucratividade alta a partir do momento que você contempla. E só que você não tem risco de perder. Ah, eu não contemplei. Continuo no lucro, estou ganhando mais que a inflação. Bom, quando você. Pode perguntar, se alguém tiver dúvida. Sim, pois eles fizeram uma pergunta, o Luiz ali, se é revendido para a própria Demicon. Na verdade, eu já vou te responder, é para Contemplay, foi a empresa que o André citou, que essa Contemplay faz parte do grupo econômico da Demicon.
Na realidade não é a própria Demicon que compra, então é uma empresa que é feita para dar liquidez nas cotas. Então ela liquida esse ativo, né, que você acaba percebendo um lucro violento, lucro absurdo. Bom, outro ponto que é altamente relevante aqui, e aí muita gente gosta de saber, é a questão do leilão mais consórcio. E o que que é esse leilão mais consórcio? Como é que isso tudo começou? Como é que nasceu essa ideia do leilão mais consórcio? Nasceu da seguinte forma: eu estava no final de semana em casa, ligou, o Pablo passou o meu contato para o mentorado dele, que era o Lucas Bacan. O Lucas Bacan é um advogado especialista em arrematar imóvel em leilão. Ele chegou para mim e falou: Olha, André, eu tenho um pessoal que está me matando na internet ali, dizendo que consórcio não serve para arrematar imóvel em leilão. Eu não conhecia nada de leilão na época, mas eu conhecia muito de consórcio. Eu sei as regras, as leis de consórcio, eu sei de cabeça aqui. Se você perguntar onde estão os dispositivos, eu falo os artigos para vocês. Então, eu falei, ok, estou preparado, né? A live era no domingo, essa conversa foi no sábado, e eu fui sem me preparar para a live, porque eu já me sentia preparado, eu entrei na live e vi que a briga dos dois era absurda. Pra vocês terem uma ideia, eu entrei na live e tinha perto de 3.000 pessoas ao vivo. Isso é estranho no Instagram, né? Porque eu faço hoje, se eu abrir uma live aqui, eu vou ter 100, 120 pessoas. 3.000 é muita gente vendo. E era um pessoal que dava mentoria no mercado de leilão. Pessoal bem renomado, dava umas mentorias. E aí eu falei, puxa, eu preciso mostrar para essas pessoas que o consórcio pode ajudar. Mas existia uma regra no leilão que atrapalhava muito a operação. O leilão tem que ser pago em 24 horas, o leilão judicial. Isso arrebentava com o negócio, porque você não consegue pagar um consórcio em 24 horas. E aí, a pessoa que era especialista lá em leilão, ela me disse o seguinte: olha, de cara, né? Eu entrei na live e falei: olha, boa tarde, pessoal. Para mim é muito legal estar aqui. Eu vou aprender sobre leilão e vou explicar sobre consórcio. E esse cara já começou falando: ó, se você não entende de leilão, você não deveria nem estar aqui na live. O cara que estava contra o mentorado do Pablo. E o clima estava horrível, eles estavam se xingando, um falando que o outro arrematava mal, e que o consórcio era ruim, o outro que o consórcio era bom. E aí eu fui entender o motivo da briga. As pessoas na época, elas usavam o consórcio em leilão da seguinte forma: a pessoa arrematava na pessoa física e aí fazia um consórcio na pessoa jurídica. A pessoa jurídica que tinha feito o consórcio dava um lance, contemplava e fazia a pessoa jurídica comprar da física. Então pagava dois ITBIs, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, um quando arrematava e outro quando a pessoa jurídica comprava dele. E aí o cara lá que mexia com leilão, ele falou: "Não, esse negócio é uma porcaria, você sai pagando dois impostos de transmissão. Não funciona para mim, não tem sentido." E aí eu lembrei, da época, era circular 3432 do consórcio, lá no artigo 18 ou 12, ela falava, era 12 na época, ela falava no parágrafo primeiro que a pessoa que compra um bem, ela pode pedir o reembolso desse bem. Ou seja, não precisava fazer essa ginástica toda da jurídica, comprar da física, era bem mais fácil. Era só a pessoa arrematar na pessoa física. E aí vinha ali essa pessoa dona do consórcio já, dona dessa cota, ela em vez de transferir, ela só falava o seguinte para a administradora: olha, eu paguei o leilão à vista e eu quero que você me devolva o valor. E o consórcio iria devolver, porque era política de reembolso. Então o que eles estavam fazendo estava totalmente errado. E eu falei na época: olha, não precisa fazer assim. Pode ser bem melhor que isso. Mas, enfim, ali os advogados da outra parte falaram: não, não é bem assim, não é bem assim que funciona, não é desse jeito. Depois verificaram que existia mesmo essa circular e que o processo que eu estava informando estava correto. Como tinha muita gente na live, eu pensei: puxa, deve ter alguma outra coisa que a gente possa criar dentro do meio de consórcio que atenda o arrematante em leilão e a gente consiga pagar em 24 horas. E aí foi o meu projeto dentro da Demicon. Falei com o nosso jurídico, falei com a nossa CEO. O pessoal deu maior apoio e hoje a gente tem um processo que consegue pagar o imóvel arrematado em leilão em 24 horas. Basta você deixar um imóvel que você já tem alienado, seu ou de terceiro, para fazer o processo.
Então, como é que funciona na prática? Imagine só que o Israel, ele tem um imóvel e está quitado. Ele faz um consórcio Ademicon, ele contempla esse consórcio, ele deixa o imóvel dele alienado, e aí ele já tem um ganho fantástico. Vamos supor que a carta que o Israel tem é de 100 mil, ele pagou 5 mil reais até a contemplação, ele vai ganhar o juro em cima dos 100 mil, que é isso que diz na Lei 11.795. Então ele está ganhando R$ 1.000 só de juro ao mês, que é 1%, aliás, 100% do CDI. Ele tem esse R$ 1.000 ali de ganho. E aí o que que acontece? Ele tinha aplicado um valor muito mais baixo que isso. Se ele contemplou no 10º mês, ele pagou 3.400 e está ganhando R$ 1.000 só de investimento todo mês. Ou seja, fantástico o ganho dele. Esse dinheiro fica rendendo juros até ele resolver arrematar. Quando ele arremata esse imóvel, que valia 200 e ele pagou 100, por exemplo, ele vai ter lucro na venda do imóvel. Mas olha o quanto ele investiu na carta, foi bem pouquinho, foi só até o valor que ele contemplou. Então ele ganha na aplicação e ganha na compra do imóvel. Bom, quando você começa a entender que você tem que deixar o imóvel em garantia, você pode também fazer a operação usando garantia de terceiros. Como é que funciona isso? A Luciana fez o consórcio, pagou R$ 340 por mês, foi contemplada, pegou 100 mil. Mas ela não tem imóvel para deixar em garantia. Ela conversa comigo. E eu falo, Luciana, eu deixo você alienar meu imóvel, mas você vai dividir o lucro do leilão comigo. Ela resolve aceitar a proposta, a gente aliena o meu imóvel, arremata o imóvel no leilão, vende o imóvel no leilão com lucro e a gente divide o lucro. Ela entrou com o dinheiro e eu com o imóvel. Então, com isso, a gente começou a mostrar para as pessoas que ela tem a possibilidade de comprar o imóvel pagando 60% do valor dele. Só que a entrada que você deu foi muito menor que essa, porque foi o pagamento do teu consórcio até contemplar. Então, imagine de novo, vou falar lá, a Luciana pagou 10 parcelas de R$ 340, 3.400. Contemplou essa cota de 100 mil, ela só investiu R$ 3.400, mas ela comprou imóvel que vale 200, que a carta dela era de 100, e ela comprou imóvel no leilão por 50% do valor, para vender por 170, 180. Ela investiu muito pouco e vai ter um lucro de 80 mil na operação. É fantástica a operação quando você usa o dinheiro barato do leilão, aliás, o dinheiro barato do consórcio, com o imóvel barato do leilão. E aí não tem erro, né? O teu ganho é super alto. Bom, e aqui alguns exemplos. Uma arrematação ruim, né? Que é uma arrematação aqui que foi feita do imóvel de alta liquidez, mas com um percentual de ganho muito pequeno. Então, o imóvel aqui começou os lances a 105 mil, ele foi arrematado por 173 mil. Aí existe o auto de arrematação, que é o documento que diz que esse imóvel de fato foi arrematado, o comprovante de pagamento feito pela Demicon em 24 horas, ou seja, super rápido. O boleto do leiloeiro que se paga, que é 5%, esse valor não pode pagar com o crédito da Demicon, você tem que pagar com recurso próprio. Aqui vamos ver se está rodando o vídeo do imóvel, só para vocês conhecerem. É, não está rodando. Mas a gente pode enviar o vídeo do imóvel também lá depois para vocês conhecerem. Agora, olha como uma fábrica de ganhar dinheiro. Isso aqui, mesmo ganhando 20% só na arrematação, se você continuar fazendo essa mesma operação só no leilão, sem usar o consórcio, em 5 anos, que é o tempo que normalmente gira um imóvel entre a compra, a reforma e a venda, você vai transformar o capital investido seu lá de 274 mil, por exemplo, em 688, mesmo arrematando mal. Quando você faz o consórcio e você aplica 274 comprando carta contemplada, mesmo pagando a metade do valor da carta como entrada, você já tem o dobro do capital para investir no leilão. E aí a tua rentabilidade dobra também. Transformaria os 274 em 1.377. Ou seja, quando você usa o consórcio, o teu lucro do leilão no mínimo dobra, porque você investe bem menos dinheiro. Mesmo comprando contemplada, você investe bem menos. Aqui tem um exemplo agora de uma boa arrematação, que é um outro tipo de imóvel, um imóvel bem, uma avaliação bem mais alta. Ele foi avaliado aqui nos autos do processo por 1.850.
Quem faz a avaliação do leilão judicial, pessoal, é um oficial de justiça, ele não sabe nada de valor do imóvel. Então, normalmente ele avalia errado. Você não pode se basear pela avaliação dele. E normalmente ele avalia menor. Então ele colocou lá um auto de avaliação de 1.850, mas esse imóvel valia mais de 3 milhões na prática. E ele foi aqui arrematado por 1.850. Ou seja, é um valor muito mais baixo do que ele vale. Quando você pega a avaliação desse imóvel, lá na própria matrícula diz que ele já valia 2.900. Então, é um imóvel que dá para vender por 2.500.000 tranquilamente. O lucro dessa operação para quem faz é muito mais alto, porque lá naquele primeiro imóvel o lucro dava só 20% quando você não envolvia consórcio. Agora nesse aqui dá 70%, ele foi arrematado melhor. E aí a rentabilidade desse cliente, ela aumenta muito. O cliente aqui investiu 1.462, ele vai ter em 5 anos 21 milhões. Se ele faz via consórcio, ele investe o mesmo valor e ele vai ter 42 milhões. É só uma regra de três. E aí acaba funcionando super bem. Quando você arremata o imóvel do leilão para alugar esse imóvel, também a tua lucratividade é muito mais alta, porque você comprou esse imóvel por bem menos, e aí você consegue, já que você comprou por bem menos, alugar por um valor de mercado, o valor vai dar para pagar a parcela do consórcio e ainda sobra dinheiro. Então, é melhor ainda. Acaba ficando uma operação muito interessante do que aquela que eu mostrei primeiro, que não envolvia leilão, que era simplesmente o cliente comprando um consórcio ali, contemplando e comprando o imóvel normalmente. Bom, a nossa empresa é isso, é muito mais que um consórcio, é a Demicon, é a maior empresa de consórcio do país e traz um monte de novidades. Eu só expliquei uma parte delas aqui. Ah, mas eu quero me especializar em consórcio, eu quero trabalhar com vocês, como é que eu faço? Você vai falar com o Vinícius, ele vai organizar a sua entrada na companhia e ele vai fazer com certeza deste negócio que ele aprendeu o seu negócio também. Tanto para quem quer trabalhar, quanto também para aquela pessoa que pensa em investir no produto para ter uma rentabilidade maior. Eu estou colocando aqui o meu Instagram para quem quiser tirar dúvida também, ou o canal do YouTube, eu acho que não está aqui, mas também tem um canal do YouTube que eu explico bastante sobre consórcio, sobre produtos derivados de consórcio e como você ganha dinheiro com o produto. Pessoal, esse era o conteúdo inicial que eu queria passar para vocês. A gente vai depois, se você preencher aquele link, a gente vai fazer ali o sorteio do livro também e vai dar esses brindes. Quem quiser uma mentoria especializada vai ter isso com os nossos consultores. Vocês vão ter acesso à maior parte desse material. Umas lâminas a gente vai compartilhar também. Eu queria muito agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Eu fico muito feliz de poder transbordar na vida de cada um. Se você aprendeu qualquer coisa aqui, qualquer coisa que foi nova, eu acho que vale muito a pena. Eu queria, antes de desligar aqui, antes da gente fechar essa live, saber se tem alguém que trabalha na Demicon que está aqui com a gente na live. Se tiver alguém, eu queria que você se identificasse, né? A Rebeca já falou aqui, agora estou vendo o chat, que ela quer 100 mil, isso mesmo, dá, Rebeca, para ter 100 mil custa muito pouco por mês de investimento, né? O Silé chegou mais tarde aqui, mas vocês trabalham também com carta de crédito para veículo? Sim, a gente trabalha com carta de crédito para veículo, inclusive, se você quiser carta contemplada, você vai ter acesso a isso também. Bacana, eu acho que é isso. Pessoal, alguém tem alguma dúvida que queira perguntar antes da gente encerrar? Antes de eu passar a palavra para o Eduardo e para o Vini para eles encerrarem? Tem uma pergunta ali, André. Foi feito, digamos que uma carta contemplada seja de 1 milhão, pode alienar um imóvel próprio que vale 400 mil? Você vai ficar com um saldo sobrando na carta. Você pode utilizar esse seu imóvel de 400 mil, porém, você não vai poder utilizar ele inteiro, né? Você pode utilizar uma parte, a outra parte você pode deixar lá rentabilizando ainda o consórcio, para utilizar num segundo momento, até para poder comprar outro imóvel, vamos imaginar assim, e você pode utilizar parcialmente ele, porque pensa que o valor do teu consórcio, ele precisa caber dentro da avaliação do imóvel, principalmente se for para uma arrematação, né, de leilão. Pessoal, eu vou dar um aviso aqui que quem quiser receber os presentes, eu já coloquei o link do formulário, então pode preencher o formulário.
os três presentes mais o sorteio, certo? É o sorteio de 5 livros do André, tá? Eu quero agradecer o André e o Vinícius, cara, gratidão aqui, eu anotei 4 páginas. E a gravação, então, eu sei que é bastante informação, então vai dar para tirar as dúvidas. Quem preencher o formulário, né, vai poder ter a oportunidade ou de falar com o Vinícius ou com alguém ali escolhido a dedo pelo Vinícius para dar uma assessoria, para tirar a dúvida, para compreender, né? Pode ser que surja alguma dúvida que a pessoa não vai ter agora, que ela não vai ter agora, vai surgir depois, e eles estão preparados para fazer um atendimento de extraordinária qualidade, tá? Quem não está no grupo, a Rebeca falou que não está no grupo, você pode falar comigo no Instagram ali que eu mando o grupo para você, tá? E aí eu já mandei os links aqui dos formulários e aí os três presentes os PDFs exclusivos, que aí uma parte do conteúdo que foi mostrado aqui hoje, você pode receber em PDF. Também a planilha de controle financeiro, que é se o André quiser falar, e algumas outras planilhas, e essa consultoria individual, tá ok? Pessoal, só para a gente falar um pouquinho da planilha, o que que a gente gosta de fazer aqui, tá? É te dar realmente um apoio no teu planejamento financeiro. Talvez nem seja a hora de você comprar o consórcio. Isso não é o mais relevante. O consórcio é um mecanismo que eu achei para melhorar a minha vida financeira. Hoje o que eu tenho de imóvel é comprado pelo consórcio, eu tenho muita coisa alocada, eu tenho muitos imóveis arrematados por leilão. Então, tudo isso foi feito aí através da aquisição de cotas de consórcio que eu utilizei para isso. Mas, quando você faz o preenchimento de uma planilha que vai ser liberado para vocês nos próximos dias, talvez amanhã, é só o meu administrativo estar aqui com a gente, hoje eles não estão mais, a gente vai colocar aí no grupo, e você nos devolve essa planilha preenchida, a gente começa a identificar onde você erra no seu planejamento financeiro. Por exemplo, eu já vi jovens que 40% do ganho deles ia para o carro, entre parcela do carro, seguro do carro e acessórios que ele comprava quase todos os meses. É claro que ele não vai enriquecer com isso. É claro que ele está aplicando mal. Existe uma fase da vida, pena que a gente não passou aquele vídeo, que a gente vai colocar depois ali, que você tem que investir em estudo. Se você tem menos de 25 anos e não está investindo na sua formação, você está totalmente errado. Você tem que estar investindo, você é o maior ativo que você tem. O que você aprende para a sua vida, ninguém pode te tirar. Então, existe um planejamento para isso também. Não pode ter gastos desproporcionais. Tem que ter reserva de emergência. André, o que é reserva de emergência? A gente ensina o que é. A gente explica como funciona. O aluguel que eu estou pagando, será que está fora da minha condição financeira? Tem muita gente que me pergunta: quanto é o máximo que eu posso colocar entre parcela de aluguel e consórcio? Eu já te falo, máximo 35% do que você ganha. Ah, mas eu não posso fazer então. Então você tem que ter renda extra. E como é que você vai fazer? Pergunta para o Vinícius que ele vai te ensinar. Como é que você faz Ô, renda André, extra? Pode falar. vamos liberar aqui 10 minutinhos de ping-pong, de bate-papo. Eu acho que é legal. 10 minutinhos. Se vocês Ó, o quiserem, está Márcio, liberado. Só eu liberar o vou, microfone. vou começar tocando fogo já no ping-pong. O Márcio comentou ali que consórcio você nunca é contemplado. Se não faz, realmente nunca vai ser. Primeira coisa que é importante, Márcio. Antes de começar a trabalhar com consórcio, isso faz muito tempo, eu achava a mesma coisa que você. Isso é muito comum quando você não conhece o produto. Eu já digo que é impossível não ser contemplado no consórcio se você pagar até o final. Então, não existe como não ser contemplado. André, mas se eu pagar até o final, isso não é inteligente? É sim. A gente tem uma conta pronta aqui, de uma perspectiva de você ser o último a ser contemplado no grupo. Ou seja, para você ser o último, ou você está sendo mal assessorado, ou você não está pagando em dia, ou você realmente não quis dar lance, porque os lances, eles são muito baixos no final, no grupo. Ele vai diminuindo. Tem grupos aí saindo na Demicon com lance de 20%. Quando ele está no final, os lances são baixinhos. Então você só não tira quando você não quer. Eu posso pedir para o Vinícius te mostrar essa conta depois e não tem como na Demicon você não ser contemplado. Você tem que pagar o consórcio até o final. Agora, quando que não é? Se você desiste,
se você quer vender a cota antes de contemplar, que daí você acaba perdendo dinheiro. Aliás, o pessoal pergunta: ah, consórcio é tão bom? Eu falo, só que você não pode desistir. Tem duas formas de você perder dinheiro no consórcio. Uma é se você desistir, a outra é se você quiser vender antes de contemplar. São as André, duas. Não existe outra. Pode falar. é, inclusive eu tenho um exemplo eu posso até falar o nome do cliente, porque eu tenho um vídeo gravado com ele, né, que é o Leandro Nodin de Brusque. Ele tinha um total de 14 créditos com a gente, de consórcio, e a gente contemplou ele num período desses 14 consórcios em 24 meses, né? Então, se você parar para pensar, né, inclusive eu tenho um vídeo da assembleia que eu contemplei em uma única assembleia, 10 consórcios dele em um único mês. O apenas Vilbert, né? Existem estratégias para aumentar as minhas chances de contemplação mais Muito. rápida? Muitas, inúmeras. Um exemplo é esse caso que a gente usou, que foi com esse cliente, que foi o Leandro Noldin, que eu digo que a assessoria com a pessoa que você adquiriu o consórcio, ele faz toda a diferença. Porque as análises, entender qual é o teu momento também, se você tem esse capital para poder dar o lance, se você quer utilizar somente o lance embutido do próprio crédito, que aí existe realmente um pouco de delay na operação, ela pode demorar um pouquinho mais, mas o consultor consciente, ele sempre vai te passar a melhor estratégia com a tua realidade. Porque às vezes você não está entendendo a tua realidade naquele processo que você está passando. Né? Eu fiz uma pergunta uma vez com um cliente que ele falou assim, cara, eu não tenho dinheiro para entrada, e não está aprovando financiamento para mim, e eu quero ser contemplado rápido. Eu falei, tá, então se você não tem dinheiro para entrada, você não tem dinheiro para lance. Ah, e outra, minha renda é baixa. Eu falei, tá, você quer que eu faça o quê? Um milagre. Não. Então, assim, é entender que, de fato, o momento que aquela pessoa está passando e você elevar o nível de consciência dela que ela precisa do consórcio, que é realmente a única saída dela naquele momento para ela poder atingir um imóvel. E ela vai utilizar uma ferramenta que é democrática. Eu acho fantástica a ferramenta que eu gosto de usar esse nome democrática, porque é o lance embutido. Porque naquele mês que o cliente ele não teve a chance de sair por sorteio, que é por obrigação isso aí, pela Loteria Federal, ele ainda tem a chance, de uma forma democrática, porque todos no grupo também têm essa chance, de sair pelo lance fixo, que ele não tira nada de dinheiro do bolso. Então isso é muito bom, porque ele dá chance para aqueles que realmente não teriam a possibilidade nenhuma de antecipar essa contemplação. Né? Então ele é muito democrático. Né? Qual é a regra para ser contemplado mais rápido? É a mesma pergunta, né? Então já respondi também. Podem fazer perguntas, pessoal. Mais 6 minutos nós temos aqui de perguntas. Fiquem à vontade. Acho que a galera acabou as dúvidas, hein? Acabaram as dúvidas. Bacana, isso é bom. Pessoal, novamente, então, quero agradecer vocês pela presença. Acho que foi muito bacana essa nossa conversa. O Vinícius está aí para elucidar todas as dúvidas. Ele vai colocar o time dele à disposição também. Muda a tua vida o quanto antes nessa questão de planejamento financeiro. Se você tem dificuldade, me chama lá no Instagram, me chama no direct. É importante você fazer uma gestão das suas finanças o quanto antes. Depois que você está ali na fase já, na terceira idade, na posteridade, não dá mais tempo de mexer em muita coisa. Então a fase é agora. Agora dá para mudar. Tem uma palestra que eu fazia um tempo atrás sobre educação financeira era em igreja que eu ia naquela quando tinha aquela questão ali da semana da economia e o pessoal me chamava e eu ia lá falar. E aí é uma palestra que fala sobre férias. E é um momento muito legal as férias, né? E aí a pergunta que se faz nessa palestra é mais ou menos essa, né? Como seriam as tuas férias se fossem obrigatórias hoje de 30 dias? Aí muita gente falava, não, minhas férias ia ser tranquila, né? Porque eu tenho capital para isso. Alguns falavam, 10 dias eu aguento, 15 dias eu até suporto. Mais que isso eu tenho que voltar a trabalhar, porque eu dependo do meu trabalho para continuar sustentando. Só que vai chegar um momento que todo mundo que está nessa sala aqui não vai ter mais saúde para trabalhar. Você não sabe se isso vai levar um dia, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas vai acontecer com todos nós, sem exceção. A pergunta é: você está preparado para isso?
Você fez alguma coisa para ter uma renda passiva suficiente para não afetar o padrão de vida da sua família, das pessoas que você ama, se você não puder trabalhar amanhã? E existe o consórcio com seguro para isso, tá? Pouca gente conhece também. Você pode fazer um consórcio com seguro para te proteger exatamente dessa questão que eu estou dizendo agora. Tem muitas soluções que eu não disse aqui. Por isso, vale a pena você demonstrar para o Vinícius e para o time dele quais são as dores que você tem para ele aplicar o remédio certo, ele mostrar o que ele faria para tirar dessa situação de vulnerabilidade e te apresentar soluções economicamente viáveis e satisfatórias para que você lá no futuro não tenha essa dificuldade toda. E olha só que questão interessante. Quando eu dava essas palestras ali falando das férias obrigatórias, era muito comum que as pessoas viessem falar comigo depois. E tinha algumas pessoas que já estavam com 70, 75 anos e elas falavam: como eu queria ter escutado isso antes, porque se eu voltasse 20 anos atrás na minha vida, eu teria feito um investimento para hoje viver de forma mais tranquila. Hoje eu dependo dos meus filhos. Hoje eu dependo da aposentadoria que não dá para nada. Hoje eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Hoje eu dependo de doação da igreja. Então, olha quantas vidas podem ser mudadas se a gente instruir sobre educação financeira. Só que já era tarde, né? Como que a gente ia trabalhar na vida financeira de alguém que já estava doente, estava com dificuldade de, obviamente, trabalhar na posteridade, porque ele não se preparou. Então, a gente está na fase de estar acumulando mesmo, porque a previdência estatal não vai aguentar. Nosso país está envelhecendo muito rápido. Muita gente está envelhecendo com saúde, ou seja, o pessoal vai viver mais. A Previdência ou ela reforma ou ela não paga. E tem aquela questão que vocês devem conhecer já, né? Sobre INSS, que significa o quê, Vini, na prática? Isso nunca será sustentável. E isso nunca será suficiente, é isso mesmo. Não vai dar. Então, ou a gente começa a fazer alguma coisa já para melhorar o nosso futuro, ou a gente está fadado a depender de filho, a ser um problema no relacionamento de filho, que não pensa que é na boa isso. O casal, se o seu filho que casou, tem que discutir com a esposa por que que ele está te ajudando e não está ajudando a família dela que não precisa. Isso é briga, casal, não é confortável. E a gente não quer passar por isso no futuro. Só que para isso tem que mudar de atitude agora. Quer ver uma conta rápida que eu faço no meu livro, só para a gente encerrar? Tem gente que fala, né? Eu tô vendo sempre a Luciana aqui, eu tô usando ela como exemplo. E ela fica até nervosa com isso aí. Então vai mais uma vez. Ô, André, foi feita uma pergunta ali interessante que eu acho que é legal a gente responder. A Lucileia, grupo grande é ruim? Não, grupo grande funciona assim. Tem uma ilusão no consórcio, tá? Que o pessoal fala assim: ah, eu tô entrando num grupo, quantos participantes? 200. Oxa, fácil de ser sorteado, que legal. Bacana, entra no fundo de um grupo de 200. Só que um grupo que tem 200 participantes, ele tem pouca arrecadação. E aí ele não consegue ter fundo comum suficiente para pagar a contemplação a não ser do sorteio. Aí você não pode dar lance, não tem vários tipos de lance, o dinheiro é apertado nesse grupo. E tem algumas administradoras que são mal organizadas quanto a isso e não pagam nem a cota do sorteio. Porque, por lei, se não tiver fundo comum, você não é obrigado a pagar. Então, é um problema, grupo pequeno. Grupo grande ele encorpa, ele paga lá 20 cotas, 25 cotas, um monte de gente é contemplado. Então, nem sempre a questão, mas a quantidade de gente é muito grande. Só que ele paga mais, dá na mesma. Eu prefiro estar num grupo grande porque a minha chance de contemplar é muito maior quando eu uso todas as formas de lance. Agora, se eu quero só participar do sorteio, vale a pena um grupo grande? Não. Aí vale a pena se comprar um grupo menor, porque o sorteio normalmente é um por mês. E aí existem grupos da Demicon que são menores também. Você tem que explicar para quem está te atendendo qual é a tua intenção, porque ele vai fazer uma consultoria. E isso é diferente, pessoal, de comprar consórcio de banco. Seguro, nunca compra com banco. Seguro você compra com um corretor de seguro, que bateu o teu carro, ele vai lá olhar o que aconteceu. O gerente do banco não vai olhar nunca. Consórcio é igual, tem que ser com operador de consórcio. Vai comprar de um banco que nem sabe o que está fazendo, não deu treinamento suficiente, o cara vende 50 produtos. É diferente do especialista da Micom, que vende o consórcio, que sabe tudo sobre o consórcio. Você tem que ver quando o gerente de banco vem comprar com a gente. Eles têm aula de consórcio. Eles falam, ó, treinamento igual vocês dão aqui não existe. Isso que vocês aprenderam hoje, gerente de banco não sabe.
Pergunta lá para o gerente de banco se ele pode comprar imóvel com leilão, um leilão do consórcio que ele vende. Um exemplo, né, André, é o pessoal do Safra aqui de Joinville que pega a mentoria com a gente para poder vender consórcio, né? É isso. Esse é um exemplo. Mas não é só do Safra. Safra, BTG é parceiro nosso, BTG é BTG. maior que a Semicom. Por que que veio para a gente? Porque aprender. Quer aprender a vender consórcio do jeito certo. Então, é com o consultor que você tem que comprar. E aí, a Demicon dá uma surra em todas as administradoras. Mas, quando você está. O Bernardo colocou aqui, né? Estou indo dar aqui treinamento para. Bacana, legal. Olha só, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição. Então, não é de forma alguma, ir para casa sem com dúvida. Tem que ir sem dúvida, tá? Então, vocês estão para perguntar ali, a gente está para responder durante a semana, contem com a gente. Eu vou só terminar falando que eu ia falar, usar a Luciana como exemplo de novo. Responde a última pergunta dele ali, André, Qual que é também, o que é o último? percentual. Qual o percentual de taxa de administração que vocês cobram? E os grupos são liberados com quantos meses? Bom, a Demicon ela forma o grupo muito rápido, porque é uma máquina de vendas, é a maior administradora independente do país. A taxa média é de 0,1 ao mês. O juro do banco hoje é 1% ao ano, desculpa, ao mês, certo? O consórcio, quando você soma a taxa, ele dá 1,2 ao ano. Por isso que é muito barato. Então, no banco, você vai pagar lá 12% quase ao ano. A taxa de administração do consórcio é 24% num período enorme. Então, é 0,1 ao mês. É muito barata a taxa, comparada a juros. Quanto tempo que o grupo começa a entregar? A partir do primeiro mês. O grupo da Demicon é sempre saudável, tem muita gente. Então, começa a entregar bem, já muito rápido. Tem que esperar para formar o grupo. Você vai comprar, vai estar formado já. Você vai esperar alguns dias só porque tem a data específica da Assembleia, mas normalmente o grupo é lançado hoje e já tem um monte de venda. Não tem que esperar. É, Quem não tem patrimônio está quebrado. Como começar de forma adequada? O Luiz Gustavo perguntou isso. Luiz Gustavo, se você está quebrado, sabe o que aconteceu? Você descolou o teu ganho das suas despesas. É isso que acontece. Se tem taxa de reserva, fundo de reserva tem só no carro, tá? No de imóvel não tem. Mas olha só, a tua despesa ficou mais alta, ou você errou em algum investimento, ou você sofreu algum revés jurídico. Alguma coisa aconteceu. Se é o teu ganho mensal que está desequilibrado, você gasta mais do que você ganha, tem que equilibrar as contas. E esse equilíbrio é com renda extra. Então, ou você toma uma atitude de sair do que você está fazendo para ganhar mais, empreendendo, por exemplo, vem para a Demicon aqui que a gente ensina como fazer isso. Ou você usa a Demicon como renda extra. Como, André? Da mesma forma que você gostou do conteúdo que você viu hoje, tem muita gente que gosta. Quantas pessoas que você conhece que não queriam comprar o produto sabendo que vocês sabem hoje? Não falando só de consórcio, mas falando das vantagens do produto. Muita gente gostaria de ter. E você indicando pessoas, você tem condições de ser remunerado por isso também. É uma forma de renda extra. O melhor é equilibrar a sua vida financeira. Se você preencher a planilha e devolver, eu mesmo dou uma olhadinha aqui para ver aonde você está errando, tá? E aí a gente consegue equacionar a sua vida financeira. Vai doer, sempre dói. É aquela história. Ninguém perde peso sem esforço, né? Com finanças é igual. Vai ter que enxugar o gasto e ganhar mais. E dói? Dói. Muito. Tem que parar de comprar besteira. Tem que parar de se encantar com promoção. Tem que parar de ceder a venda de impacto, que a loja faz. Tem que parar com um monte de coisa. Mas faz parte do enriquecimento? Faz parte. Pensa assim, ó, só vai gastar com um bilionário e depois se tornar milionário. Essa é a regra do game. Começou a gastar com um milionário no comecinho da vida, você vai perder sempre. Começou a comprar carro na hora errada. Carro deflaciona, pessoal. Você pode comprar casa, você vai ter ganho. Comprou até com financiamento, que não, eu não acho bom, alto, o imóvel valoriza, apertou, você vende a casa. Vende a casa, o cara assume teu financiamento, ou você acaba vendendo com lucro mesmo, tudo bem. Mas tudo que perece muito rápido quanto a custo financeiro, você não pode continuar comprando. Então faz parte dessa educação financeira do negócio, sabe? Não tem dinheiro para pagar parcela? Tem sim. Vai fazer renda extra, vai pagar parcela.
de consórcio. Ah, não tenho reserva de emergência. Vai fazer renda extra, fazer reserva de emergência. Vai ser disciplinado, vai parar de gastar. Em vez de usar aquele tempo que você gasta dinheiro com besteira, vai trabalhar com outra coisa nesse tempo. Olha só, pessoal, eu sou milionário desde os 25 anos e agora são quase 10 horas. Eu estou terminando a live com você. Eu vou para minha casa rapidinho, pegar o meu carro e ir para Curitiba agora à noite e vou começar a trabalhar. Amanhã eu tenho uma live 8h20 da manhã para dar treinamento para o meu pessoal. Vou fazer do hotel de lá. É confortável? Claro que não. Eu queria chegar em casa, dormir agora, acordar amanhã mais tarde, mas não é assim que funciona. Para ter resultado, tem que ter muito esforço, senão a coisa não rola. Beleza, pessoal? Maravilha, Eduardo, já gratidão, tô sem, André. tô sem voz aqui já. Agora é com você. Eu vou falar uma coisa antes do André, do Vinícius, acho que ele vai continuar respondendo as perguntas, né? Quero agradecer, ó, gratidão demais, André. Foi incrível mesmo. Com certeza o pessoal vai querer aqui a gravação e passar para outras pessoas. Até domingo vai ficar disponível a gravação, então quiser enviar para alguém, tá liberado. E eu vou estar enviando no grupo. Também não esqueçam de preencher o formulário, tá ok? Então o formulário já está no grupo, a gente vai mandar individualmente também. E uma coisa bacana que aí vocês podem complementar aqui, né, o Vinícius e o André, mas assim, uma das coisas que mais faz diferença quando a pessoa também ela começa a pagar um consórcio, por exemplo, ela vai ter que se organizar, entendeu? Então é um tipo de compromisso que às vezes a pessoa não quer compromisso. Se ela não quer nenhum compromisso, ela não quer crescer também, né? A vida adulta, para que a gente possa ter as coisas, a gente tem que se comprometer. E através desse compromisso, nós moldamos a nossa vida. E muita gente fica, né, só vivendo um dia após o outro e, né, vendendo o almoço para comprar a janta e aí consegue o dinheiro das coisas que precisa, mas não consegue, não coloca como algo já dentro desse custo um investimento, né? Algo que, independente de ser contemplado antes ou não, corre o risco de ser contemplado, mas ela está ali todo mês investindo em algo que vai ser para ela no futuro, né? Um imóvel, um carro, enfim, o que for. Então, esse efeito emocional da pessoa todo mês estar pagando algo ali, saber que ela está construindo um patrimônio, né? É um efeito emocional que faz muita diferença no bem-estar da pessoa, né? No sentimento de que ela está fazendo algo certo, que ela está, né, realmente fazendo algo pelo futuro dela. Tem algumas perguntas Eduardo, aqui. só para fechar, eu vou ter que sair que eu vou pegar a estrada, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vou para casa agora pegar minhas roupas, já vou viajar. Fiquem com Deus. Olha, o que precisarem sobre investimento, essa equipe aqui é fera. O Vini vai dar toda assistência e eu também. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos. Ah, valeu, Valeu, André. André. Ô, Eduardo, uma coisa que eu quero perguntar para você, Eduardo, é entrar naquela banheira de gelo, no começo foi confortável, Não, em nenhum momento é confortável. mas você entra por causa dos benefícios, não é verdade? Porque tem que ter um É, benefício. E eu vou tem- te dizer que vai chegar um ponto que você vai estar entrando nessa banheira de gelo que você vai sentir falta de, se você não continuar no momento, você vai sentir falta de entrar, porque você vai sentir falta, não é da banheira de gelo, é do benefício. Concorda? vai ficando mais Porque fácil. o momento de desconforto, ele dura no máximo 3 minutos, que você falou, né? Se eu não me engano ali. 3 minutos. Só que o benefício, ele é durante 23 horas e 56 minutos no teu dia. Olha só, é tão curto o espaço do sofrimento, né? Para ter um benefício bem longo. E eu vou te dizer hoje que, cara, eu pago consórcio desde o meu primeiro dia que eu entrei na Demicon. Eu pago não, porque a palavra pago é muito pesada. Eu invisto em consórcio desde o meu primeiro dia. Cara, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu tenho a síndrome do consórcio. Se eu não tiver um boleto para me pagar, eu chego a passar mal. Chega o dia do vencimento, que é dia 15, nem venceu ainda o dia 15, ó, tá vendo? Todos os meus consórcios estão pagos. Então é um hábito que me virou, que é um ponto que eu posso chegar lá e fazer o pagamento dos boletos hoje, e aí eu espero o sorteio da Assembleia agora e a Loteria Federal, e cara, eu posso ter um benefício absurdo, gigantesco dentro do negócio. Então é muito sobre isso. É entender que o sofrimento ele é pequeno, né? Perto do benefício que ele é muito grande.
É exatamente o que você está fazendo. Bem, é isso então, galera. Eu fico à disposição. Eduardo, acho que se você quiser liberar o grupo, até para o pessoal poder bater um papo, conversar, fazer perguntas ali no grupo também, eu não sei se é essa a intenção, mas aí fico à disposição para poder estar respondendo. Tá bom? Maravilha. Até quem quer tirar essas dúvidas mais profundas, preenche o formulário que é mais fácil, que vai ser por ordem de preenchimento ali também, que o Vinícius e a equipe dele vai estar entrando em contato, que aí você vai poder tirar todas essas dúvidas, ver casos específicos, etc. Tá bom? Então, gente, obrigado a presença de todos. Fiquem com Deus. Ótima noite a todos. Ótima noite, Vinícius. Gratidão aí. E simbora. Tchau, Luciano. Obrigado. Tamo junto. Adio aí, Israel. Então, boa noite para Valeu, pessoal. todos.